Iniciou aí, Vitor, a gravação? Sim, começou agora. Vamos lá. Pessoal, então, boa noite a todos e todas. É com o maior prazer que estamos aqui, mais uma quinta-feira, para uma roda de conversa dos cursos de licenciatura da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, aqui da Universidade Federal do Amazonas. Nós estamos hoje na nossa 14ª roda de conversa. Hoje estamos recebendo o professor João Paulo Oliveira, do Instituto Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vindo. O professor João é um grande amigo aí de grupo, de CBCE. A gente se conheceu aí, acho que uns 2 congressos atrás, né? Isso, 2017. Isso. E desde então temos traçado aí uma parceria muito forte, né? E desenvolvido uma amizade aí muito bacana. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema, ele é uma pergunta, né? Vamos ver se conseguiremos respondê-la ou não, né? Qual o lugar da saúde na educação física escolar? A nossa ementa de hoje, ela diz assim: a saúde é um elemento que caminha com a educação física desde sua gênese. No entanto, a saúde foi desenvolvida na educação física muito por um viés biomédico. Pensar em motes ampliados para a saúde se faz necessário em sua relação com a educação física escolar, no sentido de garantir uma educação integral e humanizadora. Nesse sentido, então, é permanente perguntar: qual o lugar da saúde na educação física escolar? Acho que a rima eu nem tinha previsto a rima, mas acabou saindo, né? Agora que eu acabei percebendo. Mas foi bom. Então, estamos aqui com... Se você fosse do Nordeste, eu diria que você é um repentista, mas está desenrolado. Então, o professor João, que está aqui conosco, o professor João, ele é especialista em educação física escolar, ele é mestre em educação física pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade de Pernambuco e a Federal de Pernambuco. O professor João, ele atualmente é professor no Instituto Federal de Pernambuco, do campus Garanhuns. Também integra o GTT Atividade Física e Saúde, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E, além de tudo isso, é um grande amigo meu, né? Então, hoje nós vamos trabalhar da seguinte forma: o professor João vai ter aí cerca de 20 a 30 minutos para uma exposição inicial, e na sequência, então, a gente abre aí para mais umas meia hora de conversa, diálogo, né? Peço a todos que durante a fala possam, né, estar com os microfones desligados. Podemos utilizar o nosso chat para ir colocando as perguntas, né? E na hora da conversa a gente vai por aquela ordem do chat, né? De inscrições, né? Aí também a gente possibilita que cada um de vocês abra um microfone e faça uma pergunta, né? A gente pode usar o chat só para nos organizarmos, né? Em questão da ordem aí das questões, tá? Então, dito isso, meu amigo João, a bola está contigo. Muito obrigado aí pela tua presença. Valeu, Vitor. Conversar entre amigos é sempre muito, muito legal, né? Lembro-me muito bem que no tempo em que eu estava terminando o mestrado, em 2017, eu tive a alegria de conhecer Vitor. Eu já o conhecia no que diz respeito ao desenvolvimento da sua produção, mas aí eu tive a alegria de conhecê-lo no Combrace, que foi realizado no Espírito Santo em 2017. E desde então, eu tenho tido essa oportunidade. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque alguém está falando comigo num momento inoportuno. É muito rápido. Opa! Meu irmão, fala depois, eu estou na palestra. Depois.
Pois bem, vocês conseguem me ouvir, né? Vocês devem estar ouvindo ao som ao fundo as minhas filhotas, as minhas cadelas. Eu crio 5 cadelinhas e aí eu preciso estar aqui na sala perto delas, porque aqui é onde a internet funciona melhor. Caso haja algum problema em relação a barulho ou coisa desse tipo, vocês vão falando aí no chat e eu vou estar sempre atento a isso. Conversar com o Vitor, como eu estava dizendo para vocês, é sempre muito legal, e com os nossos amigos, porque evidencia um ponto importante do que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, em que, nos seus GTTs, permite com que nós possamos fazer diálogos que não se atenham apenas ao objeto que é nome do GTT. Eu e Vitor fazendo parte do grupo de trabalho de atividade física e saúde, mas somos 2 pessoas que pensam o objeto da saúde na escola. Então, o GTT ele é muito interessante, ele é muito importante, o CBCL é muito importante nesse contexto, porque permite com que nós possamos fazer esse tipo de reflexão ampliada a respeito do lugar do nosso objeto dentro das diferentes interfaces em que ele se encontra. E aí, quando o Vitor conversou comigo, João, como é que a gente pode conversar sobre essa temática? E aí eu pensei, para a gente tentar trazer um tema que pudesse ser adequado ou minimamente pudesse trazer uma reflexão inicial, não no sentido de responder a perguntas, porque foi como o Vitor disse, né? Será que a gente vai conseguir responder? Acredito que não. Mas, pelo menos, a gente vai conseguir, inicialmente, fazer um bate-bola aqui com vocês, uma conversa ombro a ombro, no sentido de fazer com que nós possamos entender como é que se dá o desenvolvimento e a produção do debate nesse contexto, né? Eu quero trazer para vocês, inicialmente, uma primeira reflexão. Como é que a gente vai desenvolver essa nossa conversa, né? Eu vou trazer aqui para vocês um conjunto de perguntas, de textos que, para mim, foram muito importantes para que eu pudesse refletir a respeito da temática. Não agora, mas no decorrer da minha formação pós-graduada e no decorrer, inclusive, de parte da minha formação inicial, mais para o final da minha formação inicial e durante a formação pós-graduada e até hoje, quando eu estou na prática enquanto professor de educação física no Instituto Federal de Pernambuco, no campus Garanhuns. E aí, qual vai ser o encaminhamento para que nós disputamos esse lugar da saúde na educação física? A gente vai discutir um pouco, por exemplo, sobre aspectos da formação, aspectos da produção do conhecimento e os espaços de projeção e de discussão de narrativas. Eu vou trazer, para responder as perguntas da ementa trazida por Vitor, e também em relação ao que é o título dessa nossa fala, outras perguntas. Então, a gente vai fazer algumas perguntas e vai tentar trazer para vocês interpretações que nós temos a respeito dessa discussão. E quando eu digo nós, não é me colocando numa perspectiva de eu ser um sujeito plural. Eu sou só uma pessoa. Eu represento outras pessoas, institucionalmente e pessoalmente, mas eu sou um sujeito. Só que a minha trajetória nessa discussão tem um pouco de concordância e, em alguns momentos, pensamentos diferentes do que o Vitor pensa. Então, por isso que estamos falando de nós, né? Eu queria trazer aqui para vocês uma primeira compreensão a respeito do que eu penso a respeito desse lugar da saúde. Conversando com o Vitor, a gente chega a uma conclusão tirada de um texto dele, de um texto desenvolvido por ele e pelos professores o Eberson Ribeiro e o Walter Brach, a respeito do que é a educação física no trato pedagógico, didático-pedagógico com a saúde. Na análise de Vitor, a gente tem e dos outros colegas, a gente tem uma ambivalência. A gente tem uma relação que transita entre um não mais e um ainda não na saúde. Mas o que é esse não mais e o ainda não na saúde, né? O Fernando Jaime Gonzalez e o professor Paulo Evaldo Fersensaiser desenvolveram 2 artigos chamados
entre o não mais e o ainda não, pensando as saídas do não lugar da educação física escolar 1 e 2. No volume 1, no primeiro artigo, pensaram o que não é o lugar da educação física. Ou seja, o não lugar da educação física é, cara, pensar a educação física numa perspectiva higienista, biologicista. E o ainda não é onde é que a gente pode chegar, né? Então, esses dois artigos, eles transitaram entre negar aquilo que nós não somos mais e tentar perspectivar, diante das nossas limitações, ainda enquanto disciplina na escola, aonde a gente quer estar. Esse tipo de raciocínio, ele também vale para a gente pensar a saúde. Ele vale para que nós reflitamos. E aí, quando eu converso com o Vitor, eu digo, Vitor, a gente está transitando em uma situação. Nós não mais acreditamos, enquanto grupo, enquanto professores, né? Fazemos parte daquele grupo que não mais acredita na perspectiva de uma educação física situada por uma dimensão biológica. Mas, quando a gente olha para o desenvolvimento paradigmático da discussão sobre a saúde, a gente vê que ainda chegamos num ainda não. Nós não mais acreditamos que atividade física é o único objeto para a gente pensar a saúde. Mas o que nós temos feito e o que nós temos desenvolvido para refletir a respeito dessa discussão em uma perspectiva mais como eu posso dizer, não é nem mais ampliada, mas uma perspectiva que se permita refletir e discutir os tensionamentos que se desenvolvem nesse debate. Quando a gente olha a história da educação física, né, gente, como o Vitor colocou, essa relação intrínseca com a saúde, essa construção social, essa relação com a saúde, ela é uma coisa que a gente está amarrado. Quando a gente pensa o objeto da educação física na escola ou enquanto construção de uma área do conhecimento, ela está intimamente relacionada à saúde e, em muitos contextos, foi utilizada para se justificar o papel e o objeto da disciplina dentro da escola e na sociedade. Durante o transcurso do desenvolvimento da história do Brasil, a educação física foi utilizada, inclusive, quanto um instrumento para legitimar os interesses de determinados grupos e de determinados momentos e períodos históricos, fossem eles, sobretudo a partir dos dois contextos ditatoriais que nós vivemos no século passado, sempre sob o modo de que a educação física promovia a saúde, antes pela ginástica, depois pelo esporte. Então, essa relação com a saúde sempre esteve muito arrolada, muito articulada com a educação física. Então, e a escola acabou absorvendo isso quase sempre como uma instituição reprodutora. Nunca assim, numa dimensão de uma pedagogização das discussões. Era uma educação física voltada à formação de corpos saudáveis e fortes, num momento inicial, para a seleção de sujeitos mais aptos para a criação de uma raça superior no Brasil, né, no período higienista e eugenista, e durante o período esportivista, o desenvolvimento de atletas. A educação física, inclusive do ponto de vista normativo, era pensado assim em uma instância nacional. Como todos nós sabemos, com o final da ditadura empresarial militar, ao final dos anos 80, nós pudemos ter a primeira noção, a primeira compreensão de uma crítica aprofundada a essa demanda, a essa forma como se percebia a educação física. Essa forma de percepção da educação física foi colocada em questão, sobretudo, a partir do que se pensou, teoricamente, como uma crise da educação física. O professor Walter Brasch é um dos teóricos que fala bem sobre essa dimensão, sobre essa situação que ocorreu, e esse questionamento que foi trazido fez com que a educação física fosse colocada em xeque no sentido de dizer, beleza, e aí, dentre outras coisas, em relação à saúde, como é que essa saúde pode ser colocada dessa forma dentro da escola? Como é que eu posso partir de uma perspectiva em que por si só, praticar educação física é saúde? Se a gente sabe que
poucas pessoas têm acesso a uma educação física de qualidade, e se o esporte por si só já está comprovado em outros países que não mais o Brasil, que não é necessariamente o fato de você estar praticando esporte que você vai ser saudável. E aí, gente, nesse movimento, nesse burburinho, que também tem uma relação, ainda que indireta, com o período da nossa revolução sanitária, trouxe à tona a criação de diferentes abordagens teórico-metodológicas para se pensar a educação física, né? Dentre elas, a abordagem da aptidão física relacionada à saúde, desenvolvida e constituída inicialmente pelos professores D'Artagnan Pinto Guedes e Joana Elizabeth Pinto Guedes, junto com o professor e também o professor Marcos Nardes. Um texto muito interessante para que a gente possa pensar, compreender como se deu a constituição dessa teoria em sua gênese e no seu início de desenvolvimento, se dá em uma dissertação de mestrado desenvolvida pelo professor Sérgio Luiz Caú Rodrigues, no ano de 2000, no programa de educação da Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez um apanhado e uma análise histórica muito importante e muito relevante à época, no ano 2000, para que nós pudéssemos entender quais eram as concepções de homem, sociedade, educação física e saúde nessa abordagem, em contraposição à abordagem da cultura corporal. Então, esse texto é muito interessante, um texto muito simples, sem ser simplório, e permite com que nós entendamos. Essa abordagem da saúde na educação física, a partir desse referencial da aptidão física relacionada à saúde, ele apresentava uma crítica a essa dimensão esportivista, trazendo à tona a necessidade de compreender o objeto da saúde, a legitimação desse objeto da saúde, a partir de uma perspectiva que colocava a seguinte questão. Olha, cada vez mais, no processo de industrialização que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com o final da ditadura, nós temos experimentado uma nova realidade, na qual os estudantes eles estão cada vez mais desenvolvendo comportamentos sedentários e, naquele contexto, não. Naquele contexto, eles falaram mais sobre comportamento sedentário, mas depois também, relacionando a comportamento alimentar, se falou muito sobre comportamentos alimentares e comportamentos sedentários como elemento que, do ponto de vista da epidemiologia dos fatores e comportamentos de risco, colocavam a nossa sociedade em perigo, no caso, as crianças daquela época, eu, por exemplo, pelo fato de nós não estarmos praticando exercício físico, estaríamos em uma situação de perigo. Perigo do ponto de vista do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E aí o que foi que esses autores desenvolveram? Desenvolveram uma teoria pedagógica que procurava construir procedimentos de organização do conhecimento que fizessem com que os estudantes, naquele momento, desenvolvessem o gosto pela prática de atividade física, com fins de desenvolvimento futuro de uma aptidão física. Essa teorização, essa forma de compreensão do lugar da saúde na educação física escolar vigorou e ainda vigora em outras perspectivas, de outras formas. Ela ganhou corpo, sobretudo a partir da produção de uma importantíssima entidade, né, que é o Colégio Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Tem muitos interlocutores que têm um renome e uma respeitabilidade muito grande Brasil afora, que desenvolveram e constituíram uma forma de compreender a saúde em sua relação com a educação física nesse recorte. Só que aí, gente, nenhum desenvolvimento de um paradigma científico se dá de forma silenciosa, né? Sempre se encontram resistências. E aí nós percebemos, a educação física desenvolveu essa dimensão de uma compreensão de uma aptidão física relacionada à saúde em contraposição a outras perspectivas. Eu vou pedir licença aqui, que tem uma cadela latindo. Eu só vou botar ela para fora para ficar tudo mais tranquilo. Rapidinho.
Todo mundo consegue me ouvir? Queria participar, Vilma, mas infelizmente a zoada é muito grande, né? Aí me desconcentrou. Beleza. Se todo mundo está conseguindo ouvir, eu vou continuar, tá certo? Gente, a discussão sobre a aptidão física relacionada à saúde no Brasil, no seu início de desenvolvimento, ela não se deu sem resistência. Ela se constituiu a partir de respostas e trazendo contraposições que acabaram desembocando em produções, não é? No sentido de fazer um resumo daquilo que foi desenvolvido, a gente vai vendo que pessoas relacionadas a posições de uma educação física crítica trouxeram à tona respostas no sentido de questionar, dentre elas, esse texto, essa dissertação que eu falei para vocês, do professor Sérgio Caô, do ano 2000, trouxe a discussão, à tona a discussão sobre, beleza, é uma abordagem que discute a saúde, é uma abordagem que compreende a importância da aptidão física, no entanto, falta uma discussão que seja situada com os problemas do Brasil. Então, ela foi uma abordagem que foi questionada no seu lugar, sem compreender, diante do questionamento, ela foi questionada diante da falta de uma sintonia entre aquilo que se desenvolvia com o que é a realidade brasileira. Exemplo, como é que eu vou pensar a importância da aptidão física se os problemas emergenciais brasileiros, naquele momento, entre 1992 e 1994, que foi o ápice do desenvolvimento dessa abordagem, o problema do Brasil era a desigualdade social, a fome. Então, não era uma abordagem que, naquele contexto, se preocupava com isso. Inclusive, em alguns artigos, os professores D'Artagnan e Joana Elizabeth Pinto Guedes dizem que não tem a pretensão e, inclusive, fazem a crítica às abordagens críticas que se propõem a pensar o Brasil nesse contexto. Então, eles não tinham essa pretensão. Quando a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo o desenvolvimento de perspectivas que se contrapõem a essa abordagem, mas sem a devida resposta adequada no sentido de trazer outras formas. Foi uma crítica pensando a partir das limitações do referencial teórico da abordagem da aptidão física relacionada à saúde, mas sem trazer uma alternativa para essa questão. E aí, gente, foi quando durante o meu desenvolvimento na minha formação inicial, eu fui martelando esse tipo de questão, esse tipo de situação veio à minha mente. E aí, gente, esses questionamentos que eu percebia, essa falta de sintonia, ela se expressava de outras formas, por exemplo, na minha formação e na minha prática. Na formação inicial, por exemplo, quando a gente vai falar desse não lugar, eu percebia naquele contexto de formação inicial que quando se discutia o lugar da saúde na educação física escolar, ainda se reproduzia, e aí eu não estou falando mais dos anos 90, que eu entrei na Universidade de Pernambuco em 2009, e em 2011, 2012 eu escutava esse tipo de questão, a percepção da educação física em sua relação com a saúde não era vinculada à pedagogização e à escola, era vinculada ao bacharelado, né? A essa separação. E essa dificuldade, ela se expressava na minha formação inicial e eu percebia isso durante a minha formação continuada. Quando, por exemplo, quando eu fui desenvolver o meu estudo de mestrado, eu percebi que os outros professores que também que foram sujeitos da minha pesquisa nesse objeto da discussão sobre a saúde na escola, eles diziam para mim que, assim como eu, eles também não tiveram nenhuma formação para pedagogizar a discussão.
Ou seja, a gente tinha a certeza do que era a crítica, os professores das nossas universidades sabiam o que era, entre aspas, limitado, mas nós, enquanto sujeitos, não éramos formados para pedagogizar e para discutir, né? E essa situação a gente percebe tanto na minha formação, como talvez na formação de muitos de vocês, como na formação desses sujeitos. E aí eu vou dizer que isso se reproduz na produção. Eu e Vitor e outros colegas do CPCE estamos participando de uma produção de um capítulo de livro no qual a gente observa esse tipo de situação se repetindo. Quando a gente vai observar, por exemplo, as emendas de disciplinas de diferentes cursos de licenciatura em educação física, a gente vê que a ênfase da relação com a saúde, ela se dá ainda, em grande parte, apartada das discussões sobre a relação entre saúde e sociedade. Se dá ainda numa discussão em que não se observa a determinação social da saúde, ou mesmo os determinantes do ponto de vista isolado, mas de uma perspectiva crítica, ainda assim não se observa um movimento em que isso seja algo muito presente na formação das pessoas. Foi uma situação que, por exemplo, quando a gente vai olhar para a formação inicial, isso é uma coisa que se repete. Quando a gente vai observar a produção do conhecimento, eu fiz um levantamento que procurou tentar entender, entre 2007 e 2014, como isso se desenvolvia, né? E aí eu pude ver que, diferentemente do cenário inicial do desenvolvimento das abordagens sobre a saúde, a gente já via a consolidação de outras perspectivas. Para além da compreensão sobre a aptidão física relacionada à saúde, a gente via uma articulação com cultura corporal e cultura corporal de movimento. E aí, eu vou até pedir licença a Vitor para falar em nome dele, são perspectivas que tanto eu quanto o Vitor conseguimos dialogar. O Vitor, pelo que eu percebo, Vitor, e aí a gente vai poder ter esse tipo de discussão nesse momento, quando a gente terminar aqui, tanto eu quanto o Vitor pensando a partir da cultura enquanto objeto inicial, eu penso a partir de uma cultura corporal, e Vitor, pelo que eu percebo, é uma leitura minha, tá, Vitor? Articula isso com a cultura corporal de movimento. Então, esse movimento que tanto eu quanto o Vitor fazemos, se expressou também nessa revisão nessa revisão sistemática que eu fiz durante a minha dissertação, no movimento em que eu fiz de revisão bibliográfica. Aí, gente, mas ainda assim, tem outros elementos que essa revisão me permitiu ver e que são, no mínimo, elementos complicadores para a gente pensar o lugar da saúde dentro da educação física escolar. Ao mesmo tempo em que eu posso dizer para vocês que a gente viu uma coisa muito legal, que foi essa pluralidade de ideias, eu vi também uma repetição de uma situação que é muito complicada. Por exemplo, ainda se observa como um elemento denotador de uma prática pedagógica com vistas a se pensar o lugar da saúde na educação física escolar, o desenvolvimento de ações isoladas, de intervenções isoladas, nas quais eu vou lá na escola, seleciono sujeitos de acordo com a sua idade, com seu peso, com elementos fenotípicos, e a partir daí eu vou lá e construo uma abordagem naquele momento, em espaços específicos. Beleza, Vitor? E aí eu acabo percebendo essa limitação. Nesse movimento de limitação de espaço e de tempo, eu não considero a escola como espaço. Eu não considero a dinâmica da escola como espaço. Então, para que a gente possa tentar entender juntamente com vocês essa dificuldade de articulação desse lugar da educação física com a saúde, no sentido de limitar essa perspectiva que, às vezes, engessa o lugar da educação física dentro da escola em relação com a saúde, sem entender a dinâmica da prática pedagógica, eu penso o seguinte, que o lugar da educação física em relação à saúde, a gente, quando pensa dentro de uma perspectiva crítica, a gente tem que considerar que nós estamos em um espaço de projeção e de disputa de narrativas.
nesse movimento de projeção e de disputa de narrativas, que a gente ainda está iniciando, a gente não tem o desenvolvimento disso pleno, a gente precisa compreender o nosso lugar como sujeitos que, não no sentido de superar para acabar, mas no sentido de trazer superação para as contradições em relação dessa discussão hegemônica, que ainda hegemoniza a educação física e saúde como uma dimensão de atividade física, a gente precisa pensar a partir dos determinantes sociais. E aí, seja a partir do elemento da cultura corporal, a partir do elemento da cultura corporal de movimento, eu penso que pensando a partir das práticas corporais como um elemento denotador do que é a relação da atividade física, a relação do objeto, daquilo que a educação física pedagogiza com as práticas corporais e com cultura corporal ou cultura corporal de movimento, que isso se relaciona intimamente, quando a gente está falando sobre saúde, a partir dos determinantes sociais da saúde. Eu posso utilizar diferentes formas de compreender, ou como determinante social de saúde, ou como objeto de determinação social do processo de saúde e doença. No entanto, o que eu percebo como lugar, Vitor, como esse lugar da educação física em relação ao trato com a saúde, a importância de nós percebermos que precisamos superar a dimensão que articula de forma, em busca, na verdade, de uma neutralidade pedagógica, o lugar dessa saúde, como se fosse apenas uma relação com a atividade física. Como se a atividade física, por si só, fosse um elemento denotador de saúde e que a gente não estivesse desenvolvendo... Desculpa. Como se a gente não estivesse... não precisasse fazer as devidas interlocuções entre a realidade dos estudantes e a dimensão social do que é, por exemplo, uma escolha em torno de uma determinada prática corporal, em torno da relação entre aquilo que eu estabeleço como prioritário na prática do exercício e o que é o seu objeto na escola, enfim, uma série de outros fatores. O professor Vitor falou aqui comigo que o nosso tempo está esgotando. O que eu queria, Vitor? Eu queria dar tempo e lugar para as pessoas falarem, porque o que eu vou acabar trazendo para vocês, a discussão central que eu queria trazer para vocês, fala muito em torno desse lugar, sabe? Dessa necessidade de compreender o lugar da educação física, seja a partir da cultura corporal do movimento, cultura do movimento, enfim, a partir do lugar da cultura, tentar entender como eu posso tratar a educação física dentro da escola. E aí, a partir das perguntas dos colegas, eu acho que a gente consegue trazer uma resposta. Eu peço desculpas a vocês pelos imprevistos criados pelas minhas filhas, mas eu precisei sair, trocar de sala, para que a gente pudesse ter uma conversa sem ficar ouvindo latido de cachorro e toque de campainha me chamando. É porque, apesar de eu morar num bairro com poucas casas, o povo fala que só bexiga aqui e fica sempre procurando conversar entre a gente. Mas aí, Vitor, o grosso da discussão acaba sendo isso, sabe? É a necessidade de nós compreendendo, da gente compreendendo o lugar da educação física enquanto uma disciplina que pedagogiza elementos da cultura geral para dentro da escola, compreender que a saúde se relaciona como uma prática social, como um fenômeno social, e não apenas como um objeto de relação com interesse, apenas como um objeto que se articula com o meu interesse por praticar atividade física, por exemplo. Então, a minha discussão inicial que eu quero trazer para vocês, a minha provocação que eu quero trazer para vocês é essa, e aí, diante das perguntas que vocês forem trazendo, a gente vai trazendo outros questionamentos sobre a forma como eu compreendo e talvez como vocês também compreendem essa discussão. É isso. Beleza. Obrigado, meu amigo João. Agradeço aí a exposição. Por enquanto aqui no chat não apareceu perguntas, mas vamos abrir aqui, né? Quem quiser fazer uma pergunta, um questionamento, ou mesmo comentar, né, a fala do professor João, e que
à vontade aí, pode abrir o microfone, né? Quem tiver meio tímido também pode colocar a pergunta aí no chat que a gente lê, tá? Então fica aberto aí a oportunidade de nós conversarmos, né? Assim, eu gostaria de falar mais coisas aqui, só que por enquanto vou deixar o pessoal conversar, né? Qualquer coisa depois eu e o João a gente senta para bater aquele papo lá. Vitor. Oi, pode falar, professor Júlio. Tá me escutando aí, Júlio? Sim. Estamos escutando. Vamos lá, eu vou tentar iniciar com algumas questões para o professor João. Inicialmente gostaria de parabenizar vocês pela live e o professor João pela explanação. O professor João ele faz um apanhado histórico aí bastante interessante, né? A meu ver, muito instigante para mim, que fiz um debate sobre o tema saúde na escola, e ele fala sobre como, né, a educação, qual foi o olhar da educação física escolar, historicamente, para a saúde, né? E aí ele faz um apanhado, né, desde o período antes do movimento renovador, e aí ele falando na perspectiva da educação física, né, a partir da aptidão física voltada à saúde. E assim, uma das questões que me incomodou bastante na produção, né, sobre esse tema, foi justamente em relação ao que você traz, João, em relação a como o movimento renovador, né, ele, no primeiro momento, ele questiona, né, esse olhar sobre a educação física voltado, né, à aptidão física e saúde, mas ele não propõe, né, a meu ver, o próprio Marcos Bareshevski fala sobre isso, ele fala que a educação física, o movimento renovador, né, foi um momento de formidável para a educação física, para romper com essa perspectiva tecnicista, né, higienista, e aí ele fala que esse movimento ele faz a crítica em alguns momentos e não propõe, né, e aí surge, né, a saúde renovada, né, que é a aptidão física voltada à saúde, né, do professor D'Artagnan. E aí você fala que o D'Artagnan, ele propõe, mas descontextualizada, né, com a escola pública, né, de fato, né, isso fica bem nítido na proposta dele. E aí eu queria saber de você o seguinte, aí eu queria trazer um pouco para os documentos, né, os documentos, tanto os PCNs, que foi o parâmetro curricular, né, que, a meu ver, foi o primeiro momento que se trata o tema saúde na educação física escolar, né, inclusive numa perspectiva para a época bastante avançada, né, que traz os determinantes sociais da saúde, né, como algo fundamental para fazer essa discussão. Mas eu queria saber que você, sobre a questão da BNCC, né, qual o seu olhar? Você acredita que teve avanço em relação aos PCNs? Né, como você percebe o tema saúde, né, esse debate da saúde na BNCC, a partir do componente curricular educação física? Júlio, obrigado pela pergunta, pelos questionamentos. Eu te digo que eu sendo bem sincero com todos vocês, eu tenho uma leitura muito superficial da BNCC em relação ao que eu tenho de outros documentos, como, por exemplo, os PCN. Você falando a respeito dos PCN, eu consigo compreender e perceber dentro dessa mesma perspectiva que você traz, ainda que com uma ou outra discordância em relação à forma como o documento, no todo, compreende o lugar da saúde na educação física, porque embora ele transite em alguns momentos para falar sobre a determinação social do processo de saúde e doença, em outros ele acaba reproduzindo essa fala que eu trouxe para vocês e que nós criticamos. A BNCC, no entanto, eu tenho visto críticas, algumas delas, me corrija se eu estiver enganado, Vitor, do próprio Vitor e de outros autores, em que a gente teve a chance de transitar para uma abordagem mais avançada, mas a própria constituição do documento, na sua forma como se deu, e nas versões como se constituíram, acabaram fazendo
trazendo um retrocesso para as discussões. A minha leitura, eu repito para vocês, Júlio, eu sou muito humilde para dizer quando eu faço uma leitura mais ampliada ou não de alguma coisa, pelo que eu vejo na leitura de outras pessoas que fizeram uma leitura aprofundada no documento, se percebe a reprodução de um debate que ainda que retrocede, que volta àquilo que era elemento limitante. Ou seja, uma compreensão de uma saúde que tenta falar sobre uma situação social, mas não se aprofunda num objeto determinante. Por exemplo, quando vai falar de ginástica mesmo, fala das práticas gímnicas, mas não fala de forma aprofundada sobre como eu posso tratar aquilo tanto em relação a outros conteúdos, que não apenas a ginástica, quanto também compreendendo a possibilidade de fazer uma articulação entre aquilo que eu desenvolvo no ensino fundamental e no ensino médio. E aí eu peço até desculpa para você, Júlio, eu não sei se foi com você que eu tive uma conversa a esse respeito, ou a outro respeito, no Combrace do ano passado, em Natal, em que a gente trocou umas ideias com um professor, foi um orientando do professor Marcelo Húngaro. Eu não sei se foi você ou se foi outro, mas aí a gente fez esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, e já lá eu demonstrava uma certa preocupação com a BNCC se constituir como um documento que, em um determinado contexto, pelo que eu fazia, pela leitura superficial que eu fiz, reproduzir determinadas formas de compreender saúde, como uma prática ligada a uma determinação ainda física, pela prática, e não um aprofundamento das discussões, sabe? Mas aí, infelizmente, pela minha pouca leitura no documento, o que eu posso te dizer é essa crítica que outras pessoas fazem, como uma discussão que não se aprofunda nas temáticas de determinação social, em face da necessidade de apenas falar de elementos superficiais, elementos comportamentais, ainda que com uma roupagem social por trás, sabe? Isso é o que eu percebo na leitura dos outros. Mas eu preciso fazer a minha leitura, Júlio. E é uma coisa que eu não fiz ainda, certo? Mas aí a gente vai fazer esse tipo de discussão em outro momento, de forma mais ampliada, e quem sabe em uma outra roda de conversa a gente também. Sim. Beleza. Bom, como eu falei, né? A língua coça para querer falar, mas a gente está mediando. Mediador não pode ficar falando. Bom, o Alan, ele colocou aqui no chat, né, que é importante trabalhar assuntos sobre fisiologia nas aulas de educação física do ensino médio, né, e aí poder fazer um trabalho interdisciplinar com um docente de biologia, levando os alunos para o laboratório, né, uma pergunta, né, a questão de trabalho interdisciplinar, e segundo, trabalhar esse conteúdo de fisiologia. Bom, eu acho que isso o João ele está bem capacitado para falar, que já conversamos um pouquinho sobre isso, né, desse trabalho que tu desenvolve aí no Instituto. Pois bem, por isso que eu quis, quando você falou aqui comigo, Vitor, da limitação do tempo, deixar para o pessoal fazer as perguntas. Porque eu esperava perguntas como essa do Alan, que são muito pertinentes. Vê só, gente, quando a gente está falando da necessidade de compreender uma abordagem da saúde a partir de uma perspectiva crítica, em nenhum momento, por exemplo, a gente está afirmando se a gente está falando aqui de uma abordagem crítica, não vou falar de fisiologia, não vou falar de musculação e de aptidão física. Não, nunca. A necessidade da gente compreender como objeto da saúde, a saúde em uma perspectiva crítica, está na gente não se prender apenas a uma determinação fisiológica. E aí, como o Vitor falou da minha prática, eu vou falar dela. Para que vocês tenham uma ideia, Alan, eu vou publicar, juntamente com o meu orientador, o professor Marcílio, um capítulo de livro em que eu faço uma situação semelhante a essa que você falou. Eu estava com uma turma de ensino médio, eu sou professor do ensino médio, e aí a gente tratou no conteúdo ginástica dos
deixa eu lembrar aqui, dos fundamentos do treinamento esportivo, né? Quais são os elementos que a gente pode organizar para fundamentar o treinamento esportivo? Então, a gente utilizou os fundamentos do treinamento esportivo, os princípios do treinamento esportivo, como pano de fundo para desenvolver, dentro de uma unidade com o tema ginástica, uma discussão que transitasse inicialmente pelas determinações biológicas e terminasse na discussão social. Eu comecei, por exemplo, nas 2 primeiras aulas da unidade, fazendo com que eles trabalhassem com o VO2. Trabalharam com o VO2, fazendo teste, aprendendo o que é o VO2. Eles aprenderam o que é um teste físico e que existem testes que são diretos e que existem testes indiretos. Eles entenderam, por exemplo, que o exame de sangue é um teste direto. Coisa que, às vezes, a gente não explica para o aluno. Então, eles aprenderam, na prática, fazendo o teste de VO2, aprenderam a calcular o teste e a se classificar a partir do parâmetro apresentado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. E aí, diante disso, eles aprenderam também, beleza, eu estou classificado aqui. E agora? Eles aprenderam depois a fazer a conversão daquilo em equivalente metabólico, que a gente chama de MET, não é? Aprenderam a fazer isso e depois a entender como aqueles MET podem ser convertidos em desenvolvimento de práticas esportivas ou práticas corporais como um todo, não apenas o esporte. E aí eles aprenderam sobre isso e, nesse meio tempo, o que foi que aconteceu? No começo da unidade, Alan, os estudantes falavam muito durante o teste e depois do teste. E durante as aulas que a gente desenvolvia, como, por exemplo, treinamento funcional, eu fazia aula de treinamento funcional nessa unidade no começo da aula, eu tirei 2 aulas para fazer isso com eles. Eles sempre diziam, professor, é porque eu sou um sedentário sem vergonha. Eu não quero nada com a vida, o senhor não me conhece, não. E aí, a gente entende, eu ouvia um movimento de depreciação dos estudantes, que, na verdade, quando a gente vai observar, é uma reprodução do que eles escutam e do que determinadas formas de se compreender essa relação entre atividade física e saúde acaba hegemonizando. A gente vê esse tipo de discussão na produção científica dessa forma, colocando os sujeitos como se eles fossem autorresponsáveis pela sua saúde, sem considerar o que está ao seu redor. A imprensa reproduz isso, chamando isso de preguiça, e as pessoas assimilam. Então, a gente construiu com eles, a gente, na verdade, desconstruiu com eles essa narrativa e fizemos com que eles pudessem pensar, bicho, o negócio é o seguinte, será que tu tem esse problema, isso que tu está dizendo, de não apresentar um parâmetro de uma aptidão física razoável porque tu é preguiçoso? Ou porque tu não pratica exercício físico? O fato de tu não praticar exercício físico tem uma relação por trás. E aí, gente, emergiu uma série de situações, Alan. Para que você possa entender nas primeiras aulas, a gente falou, a partir do documento, aquele documento disponibilizado pela ONU, o PNUD, né? O relatório das atividades físicas e esportivas para todas as pessoas, eles puderam aprender a respeito dos recortes relacionados à prática do exercício físico. Aí a gente ficava escutando essas mesmas pessoas, muitas vezes meninas, falando para mim, professor, eu não pratico exercício físico porque eu tenho medo de sair na rua. Eu não pratico exercício físico porque no meu bairro não tem um lugar adequado. Eu pratico exercício físico porque eu preciso cuidar da casa. Eu não pratico exercício físico. Enfim, fazia uma série de discussões. E aí você fala para mim dessa necessidade, dessa possibilidade de fazer trabalho interdisciplinar com outras disciplinas. É claro que é importante. Toda disciplina só se justifica dentro da escola à medida em que ela permite com que o estudante tenha a visão de conjunto. Eu posso fazer articulações com a disciplina de sociologia, de biologia, com qualquer disciplina. E aí, para mostrar para você o desenvolvimento desta unidade, isso vai estar no capítulo do livro, depois que eles aprenderam como converter o exercício físico, o resultado do VO2 em equivalente metabólico, entender quais eram as práticas de exercício que eles poderiam praticar, o que foi que eu fiz? Eu fui levá-los para os bairros aqui de Garanhuns e eu coloquei eles em um bairro mais pobre e em um bairro mais rico.
E eles puderam perceber na prática como aquele ambiente era ou não convidativo para a prática do exercício e como isso mantinha relação com o poder aquisitivo das pessoas. Por exemplo, calçadas. E aí, por que eu estou falando de calçada? Porque eu fiz uma atividade interdisciplinar com uma disciplina do curso dos estudantes, que era do meio ambiente, que era o técnico em meio ambiente, que se chama Estudo do Meio Urbano. E aí, esse professor da disciplina Estudos do Meio Urbano foi comigo. E eles estudaram como era a qualidade da calçada no bairro pobre, que era um bairro periférico, e como era a qualidade das calçadas no bairro de classe média e classe média alta. Ou seja, como é que as pessoas que moravam no bairro pobre acabavam sendo convidadas a precisar ir para outro bairro para poder praticar exercício físico, porque o poder público não dotava de um espaço adequado no seu bairro. Então, a gente colocou em questão a discussão sobre: será que somente o fato de eu querer permite com que eu faça o exercício físico, com que eu tenha a possibilidade? E aí eu fiz com que esses estudantes, nesse caminho, eles fizessem a medição da calçada, porque era trabalho para outra disciplina também, com que eles entrevistassem as pessoas, no sentido de saber: olha, esse bairro aqui permite com que você faça exercício físico. E aí, os trabalhadores, as mulheres, as trabalhadoras diziam: ó, não dá porque não tem um sinal, aqui o carro passa muito rápido, aqui tem muito perigo à noite, aqui eu tenho muitos problemas. E aí, quando eles foram para o outro lado da cidade, no outro bairro, do parque, eles entrevistaram outras pessoas de um outro poder aquisitivo. E vocês sabem qual foi a resposta. A resposta era assim: esse parque tem que melhorar porque não tem asfalto adequado. Para que vocês vejam o tipo de resposta. Então, eles tinham um parque, um aparelho maravilhoso, com academia, com tudo, mas os marcadores da resposta, de acordo com a classe social, se expressavam de maneira diferente. E aí, ao final da unidade, eu pedi para que esses estudantes apresentassem um trabalho mostrando como é que eles entendiam essas relações, essas contradições que se expressavam entre os bairros mais pobres, entre o bairro mais pobre e aquele bairro de classe média alta. E como essas contradições expressavam as relações que eles percebiam no começo da unidade com o exercício físico e ao final da unidade. E aí os estudantes passaram a entender que não é somente querer, que existem marcadores sociais, que o fato de ser mulher, ser negra, ter baixa escolaridade influencia na possibilidade de você ter exercício, de você praticar exercício físico. Porque quando você tem um trabalho, quando você não tem a escolarização adequada, infelizmente você galga os postos de trabalho menos adequados e isso acaba impactando em uma maior carga de trabalho, em uma maior sobrecarga de trabalho. E isso faz com que você se canse. E quando você chega em casa cansado, você não vai querer praticar exercício físico. Isso aí não era eu que dizia aos estudantes ao final da unidade. Então você entende, Alan, essa possibilidade de compreender a visão de conjunto. Eu posso fazer com biologia também, começando a fazer essa discussão sobre o VO2, fazer com que o estudante entenda como é que um pulmão funciona. Isso aí eu fiz. Inclusive, com os meus colegas professores, eu distribuo. Eu acho que o Sérgio Caú, que está aí no meio de vocês no chat, eu mandei para ele, inclusive, um slide para ele dar uma ajuda, porque ele é da área de fisiologia, e aí ele disse: João, está muito bom esse seu material aí, dá para trabalhar. Então, desculpa aí, quem é que está falando? Caú, João. Diz, Caú. Ó, lembra da dissertação de Natécia para Alain? Sim. A professora Natécia Carvalho, bem lembrado, professor Caú. A dissertação da professora Natécia Carvalho é um outro texto que possibilita com que nós possamos compreender como é que se dá esse movimento e esse desenvolvimento na prática pedagógica a partir de uma perspectiva crítica, situada pela abordagem crítico-superadora, trazendo à tona a discussão sobre os determinantes sociais. Para que você possa ter noção do que ela fez, vamos lá, o conteúdo forró, o conteúdo quadrilha, né? A quadrilha é uma dança.
um folguedo, que tem um forró no meio. A professora trabalhou, por exemplo, no meio da unidade, durante a unidade, capacidades físicas relacionadas à dança. O que é que a dança exige da gente das capacidades físicas? Mas, ao mesmo tempo, a professora foi tratando outros aspectos importantes, como, por exemplo, a relação que homens e mulheres estabelecem com a dança. Machismo. Isso também é saúde. Discutir sobre relações de gênero dentro da prática, de uma prática corporal, também é uma discussão sobre a saúde. E aí, Vitor e demais colegas, Alan, é importante a gente perceber a necessidade de nós não termos essa visão colonizada que trata a necessidade de compreender a saúde apenas dentro de um viés biologicista. Nós podemos partir disso, nós podemos terminar nisso, nós podemos trabalhar com isso. Sim, eu trabalho. Mas nós não podemos nos fechar na compreensão de que tratar a saúde a partir de uma relação com a educação física pressupõe apenas essa relação com aptidão física ou com elementos fisiológicos. A professora Natasha também fez isso, quando ela trabalhou com a discussão sobre a quadrilha. Ela discutiu fisiologia durante a dança, como é que a fisiologia funciona. Mas, ao mesmo tempo, depois, ela tratou sobre essas temáticas de como se expressa socialmente a relação do lugar do homem e da mulher na dança. E como é que isso se desenvolve para que eu possa ter ou não uma maior afeição por aquilo. Então, são elementos que a gente deixa passar, né? Mas que é de suma importância a gente saber que isso também, quando a gente está tratando dos determinantes sociais da saúde, são elementos também que se fazem presentes. Legal, João. Deixa eu só dar um recadinho. O Borel, é o presidente do CACEF, o nosso centro acadêmico aqui da FEF, ele colocou o link aí para quem precisa de certificado, tá? Então, podem acessar aí para preencher o link, tudo bem? Para que, né, na sequência, possamos preparar os certificados para todos que necessitarem. E também quero agradecer bastante aí o CACEF, né, o nosso centro acadêmico, ele tem dado um apoio sensacional nas rodas de conversa e demais atividades da nossa faculdade aqui, da nossa FEF. Né? Então, parabéns aí pro pessoal aí do nosso CACEF. João, a Juliane colocou aqui no chat, né, dizendo que tu fez uma ótima explanação, né, e resgate da temática da saúde, né, diz que a gente precisa ir além dessa vinculação da saúde com aspectos fisiológicos, né, nas práticas corporais, e tratar a saúde seu conceito ampliado, né. Creio que o tempo não nos deixa entrar nesses pormenores aqui, né, mas quem sabe aí numa outra live, né, a gente possa organizar, acho que dá uma live só para falar sobre isso. Mas ela coloca uma pergunta assim, ó, pensando nos documentos orientadores, né, no currículo do ensino médio de Pernambuco, né, que está em construção, né, como tratar a saúde, né, enquanto tema transversal, né, as práticas corporais, ou um tema específico. Juliane, eu posso falar para tu que eu não tenho participado desse movimento de construção dos últimos documentos, mas que eu vivenciei os dois últimos, a OTM e os parâmetros curriculares de Pernambuco. Nesses dois documentos, quando a gente vai perceber o lugar da saúde neles, seja como conteúdo, seja como objeto que articula a dimensão da avaliação com o do objetivo, né, que ele expressa lá a partir de expectativas de aprendizagem no documento, a gente vai perceber a necessidade de nós articularmos a saúde como práticas corporais. A prática corporal em si é o objeto. No entanto, nesses documentos, à luz do referencial desses documentos anteriores, eu não sei como o currículo de Pernambuco atualmente ele está trabalhando. Eu estou ausente do debate.
Mas nos dois anteriores, e se o último que está sendo desenvolvido vai na mesma linha, a gente não vai compreender como objeto principal. E aí eu acredito que nem eu nem Vitor, ainda que pensando em duas perspectivas que não são antagônicas, mas partem por pressupostos teórico-metodológicos diferentes, nem eu nem ele, acredito, pensamos na possibilidade de tratar como conteúdo principal. Porque quando a gente trata a saúde como conteúdo principal, jogo, dança, ginástica, esporte e qualquer outra manifestação da cultura corporal, como a dança, se transforma em método. E aí eu não posso, pensando a partir da cultura corporal, compreender aquilo que lhe é objeto como um método. A não ser em casos bem específicos, como no caso do esporte. Quando eu estou tratando do esporte, eu vou utilizar o jogo como uma forma de explicar o esporte. Mas, quando eu estou tratando da discussão sobre a saúde, a partir da cultura corporal, eu não vou tratar a saúde como objeto principal. Também não vou tratar como tema transversal, porque o tema transversal, ele se comporta, pelo menos pelo que eu pude perceber, em algumas produções que partem desse suposto, dessa forma de organizar o conhecimento, né? Porque tema transversal é uma forma de organizar. Eu tenho o conteúdo na minha mente e eu quero organizar o conhecimento. A transversalidade é uma forma. E aí o tema transversal ele acaba adquirindo uma concepção que é muito em virtude, às vezes, de uma situação emergente ou de uma lógica de projetos. Eu tenho muito problema com a lógica de projetos. Eu parto do suposto de que, a partir do que foi desenvolvido pelo professor Sérgio Cauê em 2000, e a partir do que na Tessia trabalhou em 2012, de que os temas da cultura corporal em relação com a saúde se desenvolvem a partir de uma perspectiva de subjacência. Ou seja, os conteúdos da saúde são subjacentes aos temas da cultura corporal. De que forma? E aí, Vitor, eu vou precisar explicar bem, e aí eu não vou gastar 5 minutos para dizer isso para vocês. Quando eu estou falando para vocês sobre um tema subjacente, como é que ele se comporta a partir da cultura corporal? Primeira coisa, é entender que esse tema ele surge de uma perspectiva que transita entre uma relação histórica e o presente das pessoas. Ao mesmo tempo, eu preciso compreender que esse conhecimento que eu estou tratando a partir dos temas jogo, luta, dança, esporte, ginástica, ele precisa ser tratado em 3 dimensões. Uma dimensão singular, que é a dimensão que, para falar na linguagem da educação física, por exemplo, ela vai decorrer na discussão sobre aspectos biológicos e fisiológicos. Uma dimensão geral, que transita, geral ou universal, que transita a partir de uma dimensão mais ampla, e numa dimensão particular, que quando a gente vai falar sobre particularidade, a gente vai falar como um elemento denotador, um elemento que expressa a identidade daquilo em uma determinada realidade. Com os meus estudantes, nessa experiência que eu falei para vocês sobre a ginástica, Juliane, o que é o geral, o particular e o singular? O geral é a realidade em que eles estão, em que todos nós estamos circunscritos. É a relação com as classes sociais da cidade, as diferentes formas de organização dos bairros, coisas que estão na organização social e política, por exemplo, do bairro. A dimensão singular diz respeito ao que nós somos enquanto sujeito, mas enquanto sujeito biológico. E a dimensão particular diz respeito à transição entre aquilo que eu compreendo como objeto do biológico em interface com aquela dimensão do social. A particularidade é como eu, entendendo que se eu trabalhar determinado número de horas por dia, número de dias por semana, eu desenvolvo aptidão física, como é que eu, na minha condição, dentro de um panorama social, eu vou me comportar? Essa dimensão do particular, Juliane, ela não transita, por exemplo, apenas pela liberdade de escolha. Ela transita pelas culturas que eu tenho, pela forma como aspectos religiosos e sociais se relacionam com aquilo que eu vou fazer. A gente que é professor e lida com estudantes de determinadas tendências religiosas, sabemos como isso se comporta. Como eu, em relação ao meu gosto pessoal, me sinto estando naquele espaço. Como marcadores sociais,
interferem na minha presença em determinados lugares. Então, essa dimensão do particular é aquilo que eu, enquanto grupo social, fazendo parte de um coletivo social, respondo às demandas fisiológicas em relação ao que é o meio. No caso dos meus estudantes, o meio foi a cidade de Garanhuns, a dimensão universal, e as suas contradições. A dimensão singular disse respeito à discussão sobre a aptidão física. E a dimensão do particular é como esses estudantes compreendem essa relação, compreendendo a nuance da história do conceito de saúde, a dimensão de como a cidade de Garanhuns funciona, quais são os meus gostos, qual é o grupo social no qual eu me coloco, homem, negro, nordestino, no caso das meninas, mulher, branca, negra, nordestina, mãe de família, enfim. E aí, essas relações, elas não são engessadas, tá? Elas expressam contradições internas que permitem com que a pessoa possa perceber como a sociedade lhe dá uma resposta e como ela pode responder a isso. Então, vai para muito além de dizer, você precisa fazer exercício físico. Não, é entender. Exercício físico é importante, mas você precisa entender como é que você, enquanto sujeito, está nessa discussão. Como é que você, enquanto homem ou mulher, dentro de um determinado grupo social, lida com o exercício físico. Então, fazer com que o estudante crie essa possibilidade de uma reflexão ampliada é o que denota a possibilidade de nós tratarmos as práticas corporais na relação com a saúde em um lugar a partir da cultura corporal. Isso na minha experiência, obviamente. Legal. A professora Rafaela, minha amiga, pediu inscrição aqui, então, fique à vontade. Boa noite a todos. Parabéns, João, pela tua fala, assim, eu gostei muito do que vocês proporam aqui para a gente, né? Queria cumprimentar também ao Vitor, assim, agradecer o carinho e o cuidado, né, do Vitor comigo e aqui com os acadêmicos aqui da universidade, quando ele esteve aqui, né, e dizer que fico feliz em revê-los. Eu, assim, gostaria de saber sobre a tua experiência, na tua realidade, com relação, quando você trata dessa temática da saúde, né, na escola, e que você traz isso lá para o campo, como que é no instituto, como que os professores, eles aceitam bem, né, há esse estranhamento com essa temática, se não, como que é isso na prática, como que isso tem se configurado, né, na prática, na tua prática pedagógica? Eu digo isso assim, aqui na realidade de Teixeira de Freitas, os alunos que a gente acompanha nos estágios, né, sempre tem retratado justamente esse certo medo ou certo receio que os professores têm de trabalhar, né, o tema de saúde e gera todo aquele conflito porque justamente do que você traz, né, dessas raízes históricas aí, desses dilemas históricos que temos. E aí, assim, para encaminhar nesse sentido, eu queria saber, e aí talvez o Vitor possa também contribuir, assim, qual o papel que a formação dos professores, né, pode cumprir aqui para a gente conseguir atingir essa superação que você comentou lá no final da tua fala, né, que é a necessidade da gente superar essa relação da saúde restrita apenas à atividade física quando se fala de saúde na escola, né? Isso é um ponto, né, para a gente pensar. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a formação e também sobre se vocês acharem que é relevante, sobre as diretrizes, né, a última que saiu, a 06 de 2018, que traz lá a questão da graduação, das modalidades, se isso é um avanço, e como que a gente, como que o tema saúde tem sido discutido, né, nesse documento. Era isso, Vitor e João, obrigado. Rafaela, eu vou te dizer, assim, é uma situação até meio complicada de falar para você, mas é a verdade. E o colega, ele trabalha em uma perspectiva outra de educação física.
de tal modo que não existe, por exemplo, planejamento participativo, coletivo, desculpa. Não tem um planejamento no qual estejamos eu e ele imbricados, fazendo uma conversa junto, inclusive por uma questão de correlação política. Em relação aos outros professores, a gente tem que saber, tem que lembrar que nós somos professores de educação física no ensino médio e que, às vezes, a gente idealiza os lugares onde nós estamos, né? Às vezes o cara pensa, não, que você está no Instituto Federal, aí muitas coisas vão acontecer de forma maravilhosa. Não necessariamente. Às vezes, por exemplo, essa conversa que eu estou tendo com o Vitor, eu poderia ter com um professor que eu solicitei lá no campus, eu mostrei para ele, inclusive, o capítulo de livro pronto e disse, bicho, vamos discutir sobre essa discussão sobre a saúde a partir da minha disciplina e da sua, porque tem muitas coisas que ele estava falando sobre aquelas metas para o desenvolvimento sustentável da ONU, e eu vi que nós poderíamos ter um diálogo. Falou, vou ver. Então, nós, enquanto professores da educação física na educação básica, primeiro nós temos que, infelizmente, hoje, em virtude da forma como a educação se configura ainda, a gente ainda tem que provar, nós temos que provar que somos disciplina curricular e que podemos trazer esse tipo de contribuição para a formação dos estudantes, né, em nível de ensino médio. De tal modo, Rafaela, que eu não recebo nenhum tipo de feedback quando eu estou falando em relação a algum colega se interessar por ler, esse tipo de coisa. Isso nunca me ocorreu. Eu vou falar aqui a verdade, isso nunca me ocorreu. Nunca esse tipo de discussão, de produção, em que eu procuro fazer com que haja uma discussão multidisciplinar ou interdisciplinar, com esse recorte, fazendo essa discussão ampliada, e muitas vezes eu chamo a pessoa, eu digo, vamos fazer aqui, vamos construir aqui uma unidade letiva juntos. Não, você entende? Esse tipo de discussão não ocorre. E aí, para além de fazer a culpabilização das pessoas, né, dos professores, é importante a gente entender que a forma como a escola se organiza, ela não dá a possibilidade, eu não digo a minha escola, mas a escola no sistema capitalista, da forma como ela se organiza, ela não permite tanta discussão nesse sentido, sabe? Uma discussão que permita com que possamos fazer uma discussão ombro a ombro, em que eu não esteja subordinado a ninguém e que a outra pessoa também não, e que nós possamos fazer com que o estudante construa conhecimento de maneira aprofundada. É uma coisa que a gente ainda faz por tentativa e erro. De tal modo que, quando eu falo dessa forma sobre saúde lá na escola, as pessoas, em alguns contextos, não entendem o que eu estou dizendo. E em outros dizem, poxa, dá um trabalho muito grande, mas não se propõe a fazer esse tipo de discussão. Em relação ao colega, como eu disse a você, trabalho em outra perspectiva de educação física, que eu não me sinto nem à vontade para falar aqui, mas que não permite com que a gente tenha esse tipo de interlocução. Mas que, de toda forma, eu prefiro respeitar a pessoa a tentar criar um embate com ela, né? Até porque é o meu único colega de trabalho. Você fez uma segunda pergunta que diz respeito à questão da formação. Pelo que eu pude perceber, na minha formação e na formação dos sujeitos que eu entrevistei na minha dissertação, existe um elemento muito importante e que reproduz isso que está na escola, na universidade, que é o desenvolvimento do conhecimento em um contexto que fragmenta o conhecimento em disciplina e que esse conhecimento ele não mantém uma relação com as demandas e as discussões da sociedade. Os professores que eu entrevistei, em muitos momentos, eles diziam, João, eu aprendia sobre a saúde em laboratório. Eu também. E quando você vai ver, pelo que eu pude pesquisar junto com o Vitor, nas emendas das disciplinas que nós pesquisamos em universidades federais, as pessoas que estão sujeitas aos cursos só vão ter contato com qualquer discussão sobre saúde dentro da escola em uma perspectiva que se perspective debater a pedagogização disso, se for para um laboratório. Ou seja, você não aprende a
construir conhecimento sobre o tema. Você só vê um laboratório. Quando você está no laboratório, você está sujeito ao que é o objeto do grupo de pesquisa. Quando você está sujeito ao que é o objeto do grupo de pesquisa, você também está sujeito aos objetos de pesquisa que estão sendo discutidos naquele momento. De tal sorte que você pode, em um determinado momento, ser formado em uma perspectiva problemática demais. E aí é que está o problema. É que quando você não tem essa possibilidade de ter a constituição e a compreensão do processo de produção do conhecimento articulado, não apenas à saúde, mas a outras temáticas que são muito importantes, aquilo transita num vazio e que o professor acaba, na sua prática, precisando patinar. Eu, Rafaela, eu não aprendi no curso de Educação Física a construir essa unidade didática que eu estou falando para você, não. Foi no insight, foi conversando com as pessoas, foi tentando entender e dizer, beleza, eu acredito nisso. Então eu posso fazer assim porque eu aprendi outras coisas na universidade. Entende? Então, um caminho para que a gente possa superar isso é fazer com que, pensar com que as licenciaturas possam compreender o lugar da saúde em seus cursos, para além de um espaço apenas como pesquisa dentro de escola, ou lugar de pesquisa sobre pedagogização, e sim a transição disso dentro das abordagens e compreender o lugar da saúde como um objeto que vai além desse discurso que a gente ainda vê. Porque a gente vê o papel da saúde na escola, nessa forma que a gente vê os cursos. Mas de que forma? Em disciplinas como cineantropometria, fisiologia, que são importantes, mas que não permitem com que nós façamos a discussão sobre como transformar aquilo em conhecimento para os estudantes. E aí é uma discussão importante para nós fazermos no âmbito daqueles grupos que compõem os cursos superiores e que se alinham a uma perspectiva crítica. Não precisa criar uma disciplina sobre isso, que inclusive, por exemplo, o meu amigo o professor Sérgio Caú, enquanto esteve na ESEF, que é a Escola Superior de Educação Física da UPE, a qual eu me formei, ele, lá, enquanto professor substituto, ele criou uma disciplina, ele precisou criar uma disciplina que dialogasse com o tema. Se ele tivesse a sorte de conhecer Sérgio Caú naquele momento, a gente não estaria tendo essa conversa. Então, veja como é escorregadio. Eu preciso da boa vontade de uma pessoa para fazer uma discussão específica. Agora eu estou falando com você sobre saúde. Imagina temáticas como gênero, deficiência, discussão sobre classe social. A gente está num momento do Brasil que a gente está vivendo um negacionismo muito grande. E aí, quando você faz esse tipo de discussão em uma perspectiva mais ampliada, acaba ouvindo muita coisa. Tanto que você falou que as pessoas têm medo de discutir. Mas elas precisam discutir. Se não discutir, não vai sair do canto. E aí, em relação à formação referente ao currículo das novas formações em licenciatura, eu participei de uma comissão, fiz uma leitura muito atravessada do documento, do norteador das licenciaturas, mas prefiro não estabelecer nenhum juízo de valor, porque eu fiz uma leitura superficial. E aquilo que eu não estudo de forma aprofundada, eu prefiro não opinar. Quem trabalha muito bem com isso é Vitor, que ele transita, inclusive a tese dele é muito boa, que trabalha com as presenças de ênfase da saúde dentro do currículo da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, Vitor, quando vai falar sobre isso na tese dele, sobre como compreender o lugar da saúde na formação inicial, ele dá uma aula na tese dele. Então, eu prefiro me abster, já que Vitor fala com maestria na discussão. João, acho que não é tudo isso não, João. A tese é bem humilde, Eu sempre digo assim, A tese é humilde porque a gente pode elogiar. Eu falo assim, se tem uma coisa de boa na minha tese, são as referências, olhem elas. Eu disse que eu não ia falar, né? O nosso tempo também já está adiantado. Eu só gostaria de fazer um comentário, já que a Rafaela, né, instigou aí que eu pudesse falar também, né?
Então, vou falar bem rapidinho e pelo adiantado da hora, se mais alguém tiver alguma pergunta, né, quiser, enquanto estiver falando, colocar aí no chat. Infelizmente, a gente não vai poder ter mais do que uma pergunta. Sim, João? Vitor, eu quero lhe fazer uma provocação. Sim. Se ninguém fizer nenhuma pergunta, eu quero que você pare de coçar a língua e faça a pergunta que você quer fazer para mim. Porque, veja, o adiantado da hora é algo que todos nós estamos compartilhando, mas nós estamos entre amigos. Então, uma pergunta que tu fizer não vai me matar. Então, se você quiser fazer essa pergunta para me colocar na casca de banana, eu fico muito feliz. Tá, tranquilo. Bom, deixa eu só comentar aqui rapidamente, né? É difícil a gente tratar de um tema tão profundo como a Rafaela colocou, né? Que são as novas diretrizes de formação. Assim, isso é uma coisa que eu vivo desde a graduação, né? E posso dizer que eu já transitei por diferentes grupos, pensamentos, né? Eu tive o meu momento de que educação física é uma só, ali no movimento dos estudantes de educação física, né? Tem essa bandeira, né? Educação física é uma só, e vamos lá, né? Passei por esse momento na graduação, né? Depois tive outros momentos, quando ingressei no mestrado, né? Já com conversas ali, muito com o meu orientador na época, o professor Walter, tentando entender, né? Bom, já que está separado, né? Já que separou, então vamos criar aí né? Vamos criar um conhecimento em cima disso para a gente entender se isso é válido ou não, né? E agora a gente observa novas diretrizes que fazem aí um emaranhado, né? E a gente não pode fazer uma futurologia, né? Se vai ser bom ou não, né? Acho que a história vai nos mostrar isso, mas eu comungo de um pensamento da professora Zenólia Campos Figueiredo, que é lá da UFES, né? Uma estudiosa do currículo, de que as novas diretrizes, elas tangenciam um currículo mais tecnicista, né? Então, eu concordo com essa leitura dela, né? De um currículo que está formando, parece mais um tecnólogo, né? Um técnico em educação física, seja o técnico para atuar na escola ou o técnico para atuar, né, nos ambientes não escolares. Então, assim, diante disso, né, e aí, me valendo de referenciais que eu tenho estudado aí, desde Michel de Certeau, né, com as teorias do cotidiano, até a sociologia do Anthony Giddens, né, apesar deles não conversarem entre si, né, eu que estou tentando fazer esse diálogo, o que eu percebo? Nós temos um trabalho que, digamos que é um trabalho de, como o Certeau diria, né, de tática, né, tática e estratégia, né, são as táticas furtivas, né. Existe uma estratégia, a estratégia, nós não comandamos a estratégia é posta, né, então, se a gente for ler as diretrizes como uma estratégia, nós podemos operar ela com as nossas táticas, né, com as nossas táticas furtivas. Então, por exemplo, aqui na Universidade Federal do Amazonas, eu, enquanto membro do NDE, né, e outros colegas, o que a gente tem conversado? Bom, a dança está aí, né, temos que dançar ela, né, a música, já colocaram a música para tocar, temos que dançar, mas também vamos fazer essa dança também dando as nossas características, né, então, assim, beleza, nós temos um currículo tecnicista, né, porque ele é um enlatado, né, é um enlatado ali, né, na licenciatura, inclusive, fala assim, ó, são esses os conteúdos, né, quase já te dando as disciplinas para trabalhar na fase específica da licenciatura. Então, a nossa preocupação aqui é assim, então a gente precisa humanizar esse currículo tecnicista, né, então vamos procurar caminhos, né, para humanizar esse currículo, né, e creio que estamos trabalhando para isso aqui, né.
Se vai ser bom ou ruim esses desfechos, né, a gente ainda não sabe, vamos precisar do tempo, né? Mas a nossa preocupação é nisso, né? E para finalizar, assim, a minha preocupação, e aí desde a tese, né, que eu terminei antes dessas diretrizes, está numa premissa aí, numa hipótese que a gente criou, né, de uma presença mínima da saúde nos cursos de licenciatura, né? As novas diretrizes, elas trazem um avanço, né, pelo lado da formação em bacharelado, de anunciar o SUS, né, a formação no SUS. Até então, nenhuma diretriz da educação física tinha feito. Mas, por outro lado, na licenciatura, isso não é tratado, né, a saúde não aparece na formação do licenciado. Né, então, aí a gente vê que isso corrobora, né, dentro de um documento para um silenciamento da saúde no curso de licenciatura. Apesar de que nós podemos fazer isso numa etapa comum, né? E, por exemplo, aqui na UFAM, a gente está trabalhando para que também tenhamos uma disciplina na etapa específica da licenciatura, né? Mas aí é o que eu falei, é um trabalho de tática, né? Eu não sei se em todos os lugares do Brasil as pessoas terão essa leitura, né? Mas eu acho que caminha por aí, né? E, deixa eu ver, acho que ninguém colocou no chat aqui, na inscrição, então vamos lá. Olha. Isso foi o quê? Isso aqui é algum carro passando aqui. Já foi para a assistência da pergunta, João. Então, a gente fala muito em ampliar a saúde, né? Fala muito no lugar, né, da saúde na educação física escolar, né, uma saúde ampliada, etc. Né, nesse lugar do ainda não, né, ainda não temos, né, como a gente pode aí operacionalizar esse conceito de saúde ampliado, mas problematizar esse conceito ampliado, né, e às vezes a gente faz uma discussão muito rápida do conceito amplo de saúde, como se ampliar fosse somente abranger muitas coisas, né? Estou ampliando, né? Então, vou ampliando como se fosse algo linear, né? Só que a ampliação, ela não é linear, né? Então, como pensar as práticas pedagógicas na escola, pensar esse lugar da saúde na educação física, pensando esse conceito de saúde, né? E aí está o nó da questão, né? Que é trazer para essa reflexão da prática esse aspecto teórico do conceito ampliado. Não sei se eu me fiz claro na questão, mas e também não sei se eu te apertei muito com ela. Eu adorei. Vamos lá. Então, Vitor, concordo plenamente com você quando quando nós que nos perspectivamos como sujeitos que compreendem o lugar da saúde como algo para além da aptidão física apenas, às vezes tratamos a ampliação como engolir tudo. Eu compreendo que, pensando a partir das práticas corporais, seja a partir da cultura corporal de movimento, como você quiser achar, ampliar está relacionado a tratar a saúde dentro da perspectiva da saúde coletiva. E aí, compreender a perspectiva da saúde dentro de com o devido cuidado de tratar isso na escola, é fazer com que o estudante entenda aspectos como a relação histórica entre os diferentes conceitos de saúde, fazer com que o estudante possa entender os discursos apresentados na mídia refletem formas e teorias de conhecimento e, ao mesmo tempo, fazer com que esses conhecimentos que ampliam a visão, não apenas aumenta o número de temáticas, mas amplia a visão da pessoa, ao mesmo tempo fazer com que as pessoas possam compreender que existem elementos sociais e políticos por trás de decisões. Inclusive, por exemplo, quando eu estou falando sobre, olha, existe ali uma academia da cidade que funciona ou não.
Por que funciona? Por que não funciona? Por que é que a prefeitura, e aí falando aqui da realidade de Garanhuns, porque tem muitas prefeituras ao redor, né? São cidades pequenas do interior. Por que é que a prefeitura investe o dinheiro da saúde em outras coisas e não constrói aparelhos para o esporte e o lazer das pessoas? Isso é um exemplo de discussão que pode ser feito quando eu estou falando, por exemplo, no conteúdo esporte. Então, a ampliação, Vitor, ela implica a necessidade, inclusive, de eu ter cuidado de não ficar falando, olha, se você fizesse atividade física, se o governo investisse em atividade física, a gente conseguiria economizar, você seria um peso a menos para a saúde pública. Não, a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de discussão com o estudante, no qual a gente trata ele como um sujeito apenas econômico. A gente tem que humanizar as práticas corporais, fazer com que o estudante entenda o lugar das práticas corporais na sua vida e as contradições que ele vive em face daquilo que ele vê. E entender que essas contradições não são vividas apenas por ele, mas pelo conjunto da humanidade nos seus diferentes recortes sociais. Que se eu viver em um determinado lugar, eu vou ter essa possibilidade. Que eu vou ter determinados rudimentos que me permitirão fazer com que eu possa desenvolver aquela prática corporal na minha vida. Ao mesmo tempo, compreender, de novo, reforçando o que eu estava dizendo para vocês, compreender as nuances fisiológicas do exercício físico, porque eu tenho que formar o estudante com um conhecimento sólido. Tratar a prática corporal a partir de uma perspectiva ampliada, desculpa o termo, não é ficar de lacração. É fazer com que ele possa entender que existem elementos fisiológicos que ele precisa aprender, mas aprender para problematizar, para lidar com aquilo na sua vida e fazer com que eles possam, conhecendo, modificar, ampliar e saber que existem políticas que tratam daquilo, por exemplo. Tá? E que os discursos que eles escutam não podem ser apenas reproduzidos. Inclusive porque eles são também produtores de discursos. E eles acabam transitando entre receptores, produtores e sujeitos que, quando estão coletivamente, eles são responsáveis pela sua saúde, pela saúde dos outros, pela saúde da coletividade. Então, como é que eu posso fazer com que isso se desenvolva durante o ensino médio, que é onde eu trabalho? É fazer com que isso seja um tipo de conhecimento tratado de forma perene, sempre ali trabalhando, fazer com que esse conhecimento seja algo que eu esteja sempre trabalhando de forma contínua, sempre indo para a próxima unidade, fazendo um recorte, retornando para a unidade anterior, dizendo, olha, você lembra o que a gente trabalhou sobre essa discussão? Isso aqui também é saúde. Essa discussão aqui sobre a sexualidade, ela também envolve saúde. Por quê? Porque se eu aprender a conviver com o outro, em virtude da sua orientação sexual, eu não vou ser agressivo com o outro. Não sendo violento com o outro, eu vou permitir com que ele viva plenamente. Se ele vive plenamente, ele pode, pelo menos, entender o seu lugar na sociedade e construir a sua saúde. Então, isso é uma forma de compreender, né? Eu poderia dar inúmeros exemplos com racismo, com relação de gênero e outras coisas mais. Mas a forma que eu compreendo a respeito da ampliação é ampliar não apenas o número de temas, mas ampliar a profundidade da discussão para além daquilo que a gente vê apenas relacionado à aptidão física e saúde, que é trabalhado de forma hegemônica. Beleza, João. Bom, o Alan colocou uma questão aqui, a gente vai fechar com ela, né, por conta do nosso tempo. Talvez se a gente quiser conversar depois, a gente pode marcar um outro momento aí, né? Mas, assim, o Alan, ele traz uma questão, que inclusive é uma questão que eu acho importante, né? Vai falar sobre a adesão dos alunos no campo do movimento, né? Eu trabalhei com isso quando eu fiz o mestrado, né? Estudando 2 alemães, né? Sobre
essa relação da adesão, né, ao campo do movimento. E o Alan vai colocando assim, que na experiência dele, né, poucos alunos, eles queriam participar das aulas, né, de educação física. E aí ele pergunta assim, né, se você dá alguma dica do que se pode fazer para chamar a atenção dos alunos nessa questão, né, ou seja, motivar eles para que eles participem mais, né, para que eles queiram participar das aulas, né. Eu sei que o elemento é bem complexo, né, mas se tu puder fazer esse comentário aí, né, acho que dá para a gente ir finalizando. Deixa eu só ver, o Júlio acabou de colocar uma questão aqui no chat, né, dizendo que eu cito em um dos textos sobre o entendimento de perceber a educação física como potencializador de uma formação para a saúde, né. Vitor, teu áudio está baixo, pelo menos para mim. Acho que agora foi, né? Então, acho que o Júlio está colocando isso também, nessa questão da formação para a saúde, educação para a saúde, né? Que também envolve essa questão aí que o Alan tá pedindo, né? Aí já passa a bola para ti, para tu responder, fazer as tuas considerações finais, né? Para a gente finalizar. E já aproveito também para agradecer a todos e todas que se fizeram presente, né? Aqui, pelas participações, contribuições. Agregou muitas coisas aqui na nossa roda de conversa, né? E agradecer a você, João, meu amigo, né? Pelo aceite aí do convite, né? Então, passo a bola para você, né? E na sequência já pode fazer suas considerações. Ok. Alan e Júlio, eu acho assim, sabe, cara? É importantíssimo a gente compreender o lugar da educação física na escola para além de se constituir como uma disciplina que tem como função ou obrigação tratar a discussão sobre saúde ou sobre qualquer tema com a finalidade de atrair mais gente. E por que eu estou falando isso? Para que eu não seja mal interpretado. Quer dizer o quê? Que eu estou fazendo uma disciplina para um tanto faz quanto tanto fez? Não. É compreender que o elemento denotador da importância de uma disciplina na escola não pode ser apenas a adesão de um sujeito àquilo que eu desenvolvo depois. Porque senão a gente fica num terreno muito escorregadio e que não depende somente da gente. Por exemplo, eu acabei de dizer para vocês que, na minha experiência prática, os estudantes diziam quais eram as problemáticas que faziam com que eles não praticassem o exercício físico. Eu posso fazer uma discussão maravilhosa dentro da escola. Eu posso ser o melhor professor de educação física que eles já tiveram. Mas, se eles não tiverem a condição para praticar, para trabalhar com as práticas corporais fora da escola, não vai adiantar. Não vai adiantar quando eu digo assim, se eu tratar aquilo que eu denomino como uma prática pedagógica qualificada, como a reprodução daquilo que ele desenvolveu na escola fora. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazer o seguinte, qual é o meu papel como professor? É tentar reconhecer que o estudante comigo, ele precisa sair da escola com os rudimentos necessários para entender como o objeto que ele trabalha se comporta socialmente. Por isso que, por exemplo, o meu estudante no ensino médio, no IF, ele aprende sim sobre VO2, sobre MEC, coisa que estudante em outras escolas, por não ter oportunidade, porque os professores são atolados de aula, a verdade é essa, não tem. Mas se eu, que tenho menos aula e oportunidade para planejar o conteúdo, eu tenho sim a possibilidade e o rudimento necessário para desenvolver algo mais ampliado, eu me coloco numa obrigação política de fazer com que o estudante saia da minha disciplina instrumentalizado para entender como as práticas corporais são importantes para a sua vida e como, diante da situação na qual ele se encontra, ele possa se desenvolver, ele possa se movimentar, usando as palavras que Vitor gosta de se basear para tratar. Como ele pode se movimentar, como é que ele pode utilizar aquilo que ele usa, aquilo que ele aprende,
em prol da sua vida e da vida de outras pessoas. Mas, mais importante do que desenvolver um conhecimento no qual o estudante possa reproduzir fora da escola, é desenvolver um conhecimento que, nas palavras do meu orientador, professor Marcílio Souza Júnior, seja um conhecimento relevante socialmente. Relevante no sentido de fazer com que o estudante possa reconhecer aquilo como parte dele, mas como um direito de todo mundo aprender. Como algo que ele possa utilizar na sua vida, na formação de outras pessoas. Não estou dizendo que o estudante tem que sair da escola como um professor de educação física clandestino, por favor, tá? Mas como um sujeito que vai compreender os discursos proferidos pela mídia, as contradições da sociedade e a forma como ele enxerga essas situações a partir do seu lugar no mundo. E aí, se o estudante pratica ou não exercício físico, é uma coisa que a gente não pode controlar. E se o estudante vem ou não para as nossas aulas, também é uma coisa que a gente não pode controlar. Porque o estudante, ele é um sujeito dentro de uma relação em uma escola, que no seio da escola capitalista faz com que disciplinas que se relacionam com o fazer corporal sejam colocadas de lado. Ou vocês acham que durante uma semana em que tem prova de física, de química, de português, os estudantes vão estudar com o mesmo afinco para as disciplinas de artes e de educação física, filosofia e sociologia? Infelizmente não, e não é culpa deles e nem nossa. A organização social da escola capitalista faz com que os estudantes assimilem o discurso de que disciplinas voltadas ao fazer corporal ou às práticas sociais não têm a mesma importância do que a disciplina que ele precisa ficar fazendo abstração. E aí, Vitor, eu quero encerrar a minha fala no sentido de fazer um agradecimento a você. É muita alegria para mim dizer às pessoas que sou seu amigo e que estamos construindo conhecimentos. Eu posso abrir mão da vanguarda, eu posso abrir mão da modéstia nesse momento, mas dizer que o CBCE, no GTT Atividade Física e Saúde, sob sua coordenação, se coloca nessa perspectiva de vanguarda, de tentar transitar para um espaço que ainda é tão espioso quanto a escola. E eu me vejo muito contemplado em ter você como coordenador do nosso grupo de trabalho, porque eu me vejo, embora pensando diferente de você em algumas coisas, o que é muito normal, mas eu vejo nesse movimento que nós estamos construindo um espaço muito importante para a trincheira de ideias que no futuro fará com que outros estudantes de educação física, outros professores de educação física e os estudantes da escola possam compreender o lugar da educação física em interface com a saúde em uma perspectiva para além de precisar ficar apenas correndo. Também gostaria de agradecer a todos vocês, tá, que estão aqui até agora, quase 3 horas conversando comigo, quase 2 horas, na verdade, conversando comigo. Eu fico muito feliz em ver pessoas de tantos lugares diferentes me dando a oportunidade de me ouvir. E queria fazer a menção ao meu amigo, ao meu camarada, ao professor Sérgio Caú, tá? O professor Sérgio Caú, ele foi um sujeito muito importante na minha formação. E quando eu falo da minha formação, eu não estou falando da minha formação como professor de educação física. É como formação enquanto sujeito. Enquanto professor que consegue, depois de fazer um mestrado, conseguir conversar com pessoas tentando exercitar, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas tentando, acima de tudo, exercitar o exercício humilde, o exercício da humildade, de ouvir e de aprender, ainda que, diante das contradições teóricas, a gente possa dizer, Vitor, eu não concordo com você, mas eu consigo ser humilde o suficiente para lhe ouvir em ombro a ombro, sem estabelecer um patamar de superioridade. O professor Sérgio Caú foi uma das pessoas que me ensinaram, não com palavras, não com escrita, mas na sua prática humana, como sujeito que sempre foi amigo dos seus estudantes, a ser respeitoso.
Aí, Cauã, eu queria que você soubesse que eu amo você, que você é um amigo que eu vou guardar para sempre na minha vida. E que é muito bom ser seu amigo, é muito bom ter sido ser seu aluno, e se eu estou aqui conversando dessa forma, nesse tom, com a alegria de dizer que eu domino essa forma de compreender o mundo, é porque você cruzou o meu caminho em 2012. Então, eu quero que você saiba que você foi muito importante na minha formação e que você sempre será um espelho na minha vida, tá? Assim como todos os outros amigos da minha formação, você é uma pessoa que me permitiu estar aqui nesse momento. Eu já falei isso para você hoje e quantas vezes eu precisar dizer, eu direi, tá bom? Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado à Universidade Federal do Amazonas por proporcionar esse espaço de discussão tão rico. E eu espero, Vitor, que quando você quiser conversar comigo, eu possa ter esse lugar para estar contigo. E eu espero que no futuro possamos estar juntos e possamos fazer essa conversa com mais pessoas e que tenhamos vários interlocutores conversando e trazendo à tona novas possibilidades para pensar, sabe? É isso. Bacana, obrigado, meu amigo João. Muito obrigado a todos e todas. Né? Nós desejamos que tenham um bom restinho aí de semana, né? Um bom início de final de semana também. Fiquem bem, né? É o nosso desejo aí para cada um, seus familiares também, né? E assim, agradecer de coração, João, pelo diálogo aí, pelo bate-papo. Que a gente possa ter mais momentos assim. Tamo junto, pessoal. Legal, valeu, muito bom. gente. Pessoal, boa noite e até mais. Valeu, Victor. Um abração, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.